Imagina comigo que você é uma viúva. Uma viúva nos tempos bíblicos, por exemplo. Uma viúva no passado, não hoje. Mas imagina que você não tem marido, também não tem nenhum suporte de ninguém. E você vive numa cidade onde essa cidade ela é regida por um juiz. E esse juiz, ele é um juiz iníquo, um juiz pecador. Um juiz que ele mesmo se autoproclama autossuficiente. Ele é o maiorzão, o que sabe de tudo, e ele diz: eu não temo a Deus e eu não respeito aos homens. Mas você, viúva, precisa que esse juiz resolva um problema e faça justiça para com você perante o seu adversário. O que é que você faria, viúva? Se acuaria? Iria pedir justiça? Essa é a parábola do juiz iníquo. Jesus ele nos ensina uma excelente lição de como orar sem cessar. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de parábolas de Jesus. E aí Jesus, em suas parábolas, ele nos ensina através de histórias práticas sobre determinados assuntos. E hoje é o dever de orar sem cessar. Fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai abordar esse assunto. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo. Se você já viu esse assunto, se você tem dúvida e gosta de aprender com Jesus e gosta de estudar a Bíblia, já vai deixando teu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui e vamos aprender juntos o que Jesus ele quis dizer com essa história do juiz iníquo e da viúva que não tinha ninguém por ela. Aqui no livro de Lucas, capítulo 18, os primeiros versos, do 1 ao 8, conta essa história. A epígrafe lá vai estar lá, ou vai estar a parábola do juiz iníquo, ou vai estar a parábola da viúva persistente. São os dois elementos, são as duas pessoas que cercam ali essa história que Jesus ele vai abranger aqui para nós. Como eu já falei na introdução, a parábola é uma história dita com um ensinamento por trás para que haja fácil entendimento. Então, quando a gente quer contar uma história e as pessoas têm uma dificuldade de entender a história, uma ferramenta importantíssima e de grande ajuda é a parábola. É você contar essa história através de um exemplo. E aí fica tudo mais fácil, tudo mais lúdico para que todos entendam. Então Jesus ele queria mostrar que a gente deve orar sem cessar. Aí ele vai contar a história justamente dessa viúva. E a Bíblia diz exatamente o seguinte, exatamente essa introdução que eu fiz aqui no vídeo. Uma viúva que morava numa cidade que era regida por um juiz e essa viúva não tinha ninguém por ela e precisava que houvesse justiça perante uma causa própria dela. O que foi que essa viúva fez? Aqui no versículo 3 fala: havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele a quem? Ao juiz. Suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Aí repare, a Bíblia diz que essa viúva fazia isso continuamente. Primeiro a gente tem que estabelecer algumas coisas. Dentro dessa história tinha um juiz que ele era injusto. Aí já tem uma antítese aí. Então a gente já tem algo que não faz muito sentido. Um juiz, ele deve aplacar a justiça. Ele é aquele a qual é escolhido perante a sociedade, perante os regimentos, para fazer a lei ser cumprida. Ele é o cumpridor mor ali de uma localidade das leis. Se o juiz que tem a délega de cumprir a justiça, ele é injusto, então já temos um problema. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. A gente tem muitos cumpridores de leis que são injustos. São pessoas malignas, pessoas que têm consigo... A gente sabe que quando o poder ele é outorgado a alguém, existe também a corrupção. Isso anda muito junto. É uma linha tênue entre o poder e a corrupção. Então, tem até um ditado muito famoso: quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. E isso é uma coisa que acontece muito. Quando a pessoa tem o poder, ela manifesta ali o seu lado bom ou é aplacado o seu lado mal. Então, muito cuidado quando o poder vier sobre você. E esse juiz, ele tinha o poder
e ele cumpria de acordo com a sua vontade. Não era perante a justiça. Ele olhava e, de acordo com aquilo que ele achava e entendia, ele assim aplicava a justiça. Então a gente já entende que o sistema era corrompido. Aonde aquela mulher morava, a justiça ela era feita de uma forma, digamos que errada. Um homem que ele era injusto, ele era iníquo, ele era pecador. Mas, do outro lado, a gente vê a viúva, uma mulher que não tinha marido, e a gente sabe que o marido, ele era ali, o porto ainda é, nos dias de hoje, né? Para mim não muda, mas o marido, ele é o porto seguro financeiro, ele é o esteio ali aqui daquela família, e ele é uma segurança para a mulher. E naquela época, muito, muito, muito mais. Então, a mulher viúva, ela meio que era desprezada por todos. A Bíblia ela não fala se ela tinha filhos ou não, mas fala assim que ela não tinha marido. E precisava que a sua causa fosse resolvida. E a única pessoa que podia fazer aquela causa ser resolvida era o juiz iníquo. E a Bíblia diz, aqui no versículo 3 que a gente leu, que ela continuamente, ou seja, incessantemente, toda hora e todo instante, estava indo atrás do juiz. Eu fico imaginando ela indo na casa do juiz, indo nos tribunais, importunando a vida do juiz. E dizendo, seu juiz, olha eu aqui. Seu juiz, pelo amor de Deus, veja aqui a minha causa. Seu juiz, me ajude, seu juiz. Eu preciso do senhor para resolver a minha causa. E o juiz, ele ficava ali se incomodando. E aí vamos aqui para o versículo 4. Diz assim, por algum tempo, ele se recusou. Mas, finalmente, disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Versículo 5. Esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me importunar. Jesus ele diz que o juiz ficou aperreado. Porque ela ficava importunando o juiz do juiz. Eu fico imaginando o juiz indo comprar pão, ela indo atrás. Eu fico imaginando o juiz indo botar os meninos para brincar e ela indo atrás. Ou seja, toda hora, todo instante, a viúva aperreando o juiz. Aí a gente vê que em um momento, aqui perante a gente leu, o juiz ele cede. Ele mesmo diz, olha, eu não respeito a Deus, eu não respeito a homem, não tem ninguém acima de mim. Mas do jeito que essa mulher tá me aperreando, eu vou dar a benção dela. Eu vou resolver a causa dela. Aí vamos aqui, a lição que Jesus ele quer nos ensinar através desta parábola. Versículo 6. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, eles fará justiça. E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aí vamos lá. Vamos a alguns pontos. Jesus ele diz, olha, tá vendo esse juiz injusto? Vocês escutaram o que ele falou. Ele disse que ele não temia Deus, ele era ali o maioral. Mas do jeito que a mulher estava aperreando ele, a vitória dela ele ia dar. Agora imagine Deus, o nosso Pai, aleluia, que ama ali os seus filhinhos. Será que ele está escutando os seus filhinhos clamarem de dia e de noite e vai ficar quieto? E vai ficar parado? Será que ele não vai atender a oração e a petição dos seus filhinhos? Aí a gente tem um contraponto aqui. A gente tem um juiz injusto dentro da nossa história. Mas Jesus ele está pontuando ali um Deus que ele é juiz, mas ele é justo. Ele está dizendo, olha, Deus, ele é bom. Ele não é pecador igual o juiz. Ele não é mau igual o juiz. Ele é bom. E como é que alguém pode imaginar que o Deus bom, o Deus que nos ajuda, ele não vai ouvir o nosso clamor? Aí Jesus ele quer dizer para a gente, o Pai, ele vai nos ouvir. O Pai, ele nos ouve. A gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes o processo, né, faz com que a gente fique triste e desanimado. Mas através dessa parábola, Jesus, ele, no último versículo, ele fala, será que quando o Senhor vier, ele ainda achará fé na terra? Nós precisamos ter fé. Acreditar que independente do processo. Eu não sei quantas vezes, viúva,
você está clamando e quantas vezes você pediu. Eu não sei quantas vezes você precisou ir lá clamar, clamar, clamar. Eu não sei se você está no começo do clamor ou se você está há muitos dias, há muitos meses, há muitos anos. Eu não sei a quantidade, mas eu tenho certeza que para todo propósito existe um processo. Nós precisamos passar pelo processo. E a viúva que hoje recebe a bênção é a viúva que passou por um processo de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de clamar, de clamar, de clamar. E mesmo o juiz, quem resolve o problema dela, sendo injusto, ela ganhou a bênção. Imagina você que clama e tem os teus dias, as tuas expectativas postos em um Deus que é bom, que é justo, que é perfeito, que é agradável, que se preocupa com você e que eu tenho certeza que no momento que você clamar, mesmo que a resposta não venha, a paz que excede todo entendimento, ela vai pairar no seu coração. E o Senhor vai soprar no seu coração, vai abraçar a sua alma e você vai ganhar forças e você vai ser revitalizado até o dia da tua causa ser resolvida. Aqui na Terra nós vivemos num ambiente injusto, um ambiente corrupto, um ambiente onde os juízes são injustos. Mas naquele grande dia, a gente não vai conseguir ver mais injustiças. Porque o próprio Senhor, Ele é quem vai reinar. Então, que nós possamos acreditar que Deus ele pode resolver as nossas causas terrenas. Sim, a parábola é para falar sobre causas terrenas. Mas mais do que as causas terrenas, nós precisamos entender e acreditar que naquele grande dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Todo sofrimento ele vai ser recompensado. O Senhor ele não nos prometeu fortunas, ele não nos prometeu sucesso, ele nos prometeu sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, se Jesus ele prometeu que você vai vencer, você vai vencer. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.